Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. E hoje aqui eu quero trazer para vocês um tema bem interessante, aprofundar um pouquinho mais a respeito das questões emocionais e gestacionais, entendermos definitivamente quais são as pesquisas que tem, quais são as interferências que tem as emoções da mãe durante o período gestacional. Então sejam todos muito bem-vindos para esse nosso Café com Acupuntura e qualquer dúvida pode ir mandando no direct. Vou fixar aqui então nosso tema da nossa aula de hoje para nós começarmos, lembrando que estamos na semana da acupuntura emocional. Então se você quer aprender mais um pouquinho a respeito de toda essa temática, de como a acupuntura pode auxiliar no tratamento das emoções de maneira mais profunda, eu recomendo que você assista às aulas. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula, foi às 8 horas da noite. Então se você não assistiu, o replay dela está liberado por pouco tempo. Então assista essa aula. E amanhã e quinta-feira teremos mais 2 aulas às 8 horas da noite. Então se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você assista, porque a segunda e a terceira aula são continuação dessa primeira aula, crescendo de conhecimento ali, para nós entendermos o porquê que as emoções têm tanta correlação ali nos nossos tratamentos com a acupuntura. Certo? Beleza? Vamos lá então, vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo. Só um minutinho, café com acupuntura. Emoções e gestação. Vamos lá. Perfeito. Fixado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Certo? Pessoal, então o que nós precisamos entender? Tá? Hoje nós sabemos que as emoções, elas interferem no nosso meio o tempo todo. Então toda característica emocional que nós vivenciamos durante o dia, ela é metabolizada no nosso organismo, o coração recepciona essa emoção, em especial o meridiano Chong-Mai, que é o que coordena as emoções. Ele recepciona isso, manda para o coração bombeia o sangue contendo informações frequenciais dessas emoções que vão chegar lá no sistema nervoso central para serem reconhecidas e decodificadas. Então esse é o nosso primeiro parâmetro. E de onde vem isso então? Eu até expliquei e explico sempre a respeito desse processo, que as emoções elas vêm desde o período que nós temos a concepção, a formação da primeira célula, ovo ou zigoto. Então nós temos aqui a junção da energia ancestral do pai com a energia ancestral da mãe, formando então a energia ancestral do novo ser. E essa energia ancestral do novo ser, então, ela é armazenada em um centro chamado Danchan, que fica aqui, entre os dois rins. Mas o que eu quero que vocês entendam nem tanto é esse processo inicial. O que eu quero que vocês entendam é que a partir desse momento, nós temos então a formação do primeiro meridiano de energia extraordinária, que desce aqui de entre os dois rins, num ramo que fica dos rins até a região do períneo, e outro ramo, ele passa pelo coração e chega até o cérebro. Isso aqui que é importante para nós entendermos todo esse processo. Tá? Então, esse meridiano é o meridiano que coordena as emoções, ele chama Chong-Mai. Ele coordena as emoções e olha que incrível, ele é o primeiro meridiano de energia formado. Não é à toa que as nossas patologias advêm de um cunho emocional. Então, por isso que eu sempre falo que as emoções geram um padrão de desequilíbrio energético, que nós avaliamos na língua, que gera uma patologia física. E quando nós entendemos isso, fica fácil de nós chegarmos à raiz do problema, ao fator causal do desequilíbrio energético e físico do nosso paciente. E quando nós tratamos a causa, nós temos resultados melhores. Então aqui nós temos que entender que a gestação, ela traz esse processo da junção do espermatozoide com o óvulo, e ele gera então a formação de um novo ser. E a mulher ali, então, no seu corpo, ela vai recepcionando todas essas alterações físicas, energéticas e hormonais. Para quê? Para ter ali a formação e o crescimento e o desenvolvimento desse feto.
E a partir desse momento, então, né, nós temos ali uma única célula se desmembrando e formando outras células, formando uma mórula, e aí o tubo neural vem sendo formado e todas as estruturas. E mais do que isso, aqui nós temos a formação de um cordão umbilical. E esse cordão umbilical, então, liga a circulação de sangue da mãe para a circulação de sangue do bebê. E então, todas as emoções que nós vivenciamos, todos nós, independente de quem seja, e as emoções, elas são primordiais, elas são necessárias, né? Emoções é o que nos tira da zona de conforto. As emoções, elas vêm para definitivamente nos trazer, né, um processo de proteção, inclusive do nosso corpo físico. Então, quando nós temos, por exemplo, um medo, ele nos protege. Então, se eu chego num despenhadeiro muito alto e eu não tenho medo, eu posso pular e aquilo ali pode tirar a minha vida. Então, o medo funciona, inclusive, para proteção da vida. As emoções, elas são importantes. E elas nos tiram da zona de conforto. Mas elas não podem ficar, né, aprisionadas, porque a gente precisa entender que emoções são gatilhos, são rápidas, são de características de energia yang. Elas vêm e elas precisam ser decodificadas. E quando elas são decodificadas, elas se transformam em sentimentos. Então, a energia yang, ela se transforma em energia yin, mais densa, mais racional. E as emoções transformam em sentimentos. Então, o medo transforma em coragem. A frustração, a indecisão, a raiva, a mágoa, o rancor se libera em forma de perdão através do discernimento. A preocupação se torna bondade. A euforia se torna calmaria mental. A insatisfação, a tristeza se transforma em contentamento, em alegria. Show? Então, as emoções, se elas vêm e elas ficam paralisadas, gerando uma cascata de hormônios e neurotransmissores no nosso organismo, ela vai gerando um processo patológico. Agora, quando ela é transformada em sentimento, não. Ela gera o equilíbrio entre energia yin e energia yang. Tá fazendo sentido isso para vocês? E aí, essas emoções, elas são fundamentais, são necessárias. E nós vivenciamos isso todos os dias das nossas vidas. Todo dia você vai sofrer com indecisão, com frustração, com insatisfação, com insegurança, com preocupação, com ansiedade. Isso está no meio. Nós sentimos o tempo inteiro. E a cada momento que nós sentimos uma emoção, ela passa pelo nosso coração. Olha o meridiano Chonmai, que coordena as emoções. Passa pelo coração para chegar no cérebro e ser reconhecidas. Então as emoções, quando passam pelo coração, ela gera um processo que o coração, no momento de bombear o sangue, né, ela imprime essas emoções, o coração imprime essas emoções no sangue. E o sangue então circula todo o corpo e chega no sistema nervoso central, onde ela vai ser decodificada. E essas emoções, né, diariamente nós temos interferências delas, e diariamente nós temos um processo de limpeza, que se dá através do sono. O sono é um fator de limpeza das emoções. Então, olha só. O sono faz o processo de limpeza através do fígado. E aí o fígado, toda noite, ele limpa o sangue dessas emoções. E, ao amanhecer, ele libera esse sangue para a mente, né, para circular no corpo, sem essa característica das emoções do dia anterior. Isso aqui é o padrão fisiológico correto. Mas quando você não tem um fígado bom, você não tem uma boa qualidade de sono, o fígado não consegue fazer essa limpeza e dia após dia você vai despertando no outro dia, recebendo esse sangue para a mente, para o corpo, com emoções dos dias anteriores. Então você fica remoendo essas emoções. Tá? E isso aqui, então, tem um processo de limpeza. Né? O fígado faz a limpeza diariamente. E quem limpa o fígado? Quem limpa o fígado, nas mulheres, é o processo menstrual. Através do útero.
do útero. Então tem um ciclo de mais ou menos 28 dias que faz a limpeza geral, mandando esse sangue mais denso, com essas características emocionais para fora. Geralmente um sangue mais escuro, mais denso, com muitos coágulos. Característica menstrual. E aí vem aquela pergunta máxima, né? Professor, e quem já retirou o útero? E quem não menstrua mais? Quem entrou na menopausa? Quem emenda a cartela e que não tem processo menstrual mensal? Ela vai ficando intoxicada mentalmente. Então ela precisa partir para uma segunda via, que é a via que também acontece a limpeza nos homens, tá? Que é através do suor. Suor, atividade física aeróbica. Atividade física aeróbica. Tá? Ah, professor, mas o que tem a ver tudo isso com a gestação? Eu preciso contextualizar o processo para você entender. Porque aqui, ó, o feto, ele é nutrido através do sangue pelo cordão umbilical da mãe. E quando eu falo que essas emoções, elas são passadas pelo coração, né? Elas passam pelo coração e elas são, né, impressas no sangue e chegam no sistema nervoso central, né, para serem decodificadas. Ela também, nessa grande circulação, passa através do cordão umbilical e chega até o feto. Então, o feto recepciona as emoções que a mamãe vivencia durante o dia em todo o processo gestacional, todo o processo da gestação. Olha que incrível isso. Olha que fantástico. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Tá fazendo sentido isso aí para vocês? E aí, então, essas emoções que a mãe vivencia chegam no feto e elas vão gerando alterações ali no inconsciente. Porque essa criança que está sendo gerada, ela não tem uma consciência formada para trazer memória. Mas ela tem o inconsciente que vai guardando essas memórias no seu corpo. E aí, quando ela está lá na vida adulta, ela pode ter interferência, então, dessas emoções que ela vivenciou desde o período da gestação. Desde o período da gestação. Olha que interessante. Olha que interessante. E aí, né, o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente isso. O Dr. Barker, que é um grande pesquisador a respeito, né, da teoria fetal, né, Dr. David Barker, ele traz então que as emoções que a mãe vivencia durante o período gestacional interferem nas patologias da vida adulta. A teoria dele é um pouco mais antiga, mas esse artigo é uma revisão de 2017. Mais ainda, o Dr. Barker usa a pesquisa dele para trazer, então, a origem fetal não só emocional, mas também física. O nascimento com baixo peso do bebê pode estar interferido com a parte da vivência nutricional da mãe durante o período gestacional. Então, olha que nós já temos pesquisas que mostram a interferência emocional nas questões da vida adulta da criança. E não só esse artigo, né? Esse é um dos artigos interessantíssimos, mas olha aqui. Olha esse outro aqui. Olha esse. As alterações emocionais da mãe interferem diretamente na maturação e no metabolismo cortical, em especial do hipocampo. Que é uma estrutura lá do sistema límbico, do sistema nervoso central, que coordena as emoções. E olha que interessante que esse artigo é de 2020 e eles trazem, então, que as emoções que a mãe vivencia no período gestacional, quando está gerando o feto, interfere diretamente na maturação cortical do hipocampo. E o hipocampo nessas crianças, onde a mãe tem mais estresse emocional, pode estar até 2 vezes maior. Ou seja, o volume do hipocampo
desses pacientes lá na vida adulta pode ser maior por conta de um estresse emocional vivido quando estava sendo gerado. E quem tem o volume hipocampal, né, maior do que o comum, ele geralmente vê situações de estresse em ambientes neutros. Então, esses pacientes, quando submetidos a um local que não tem nenhum gatilho de estresse, eles podem estar gerando um processo de estresse por conta, né, do volume do hipocampo maior. Então, eles veem estresse em ambientes neutros. Olha só que interessante. E aí eu pergunto, quem vê estresse em ambientes neutros, eles têm essa característica maior de desenvolver, né, patologias psicossomáticas, desequilíbrios energéticos e desequilíbrios físicos. Show? Tá fazendo sentido para vocês isso aí? Olha que loucura! Olha que loucura! Pesquisa de 2020. Tá? Então, olha a quantidade de informações que nós temos frente a todo esse período, esse processo, né, de como nós temos essas interferências e como os nossos pacientes podem chegar nos nossos consultórios tendo alterações físicas, energéticas e até mesmo características emocionais, com algumas paralisações. Às vezes o paciente tem algum bloqueio que ele não consegue fazer algo, ou ele é muito procrastinador, ou ele é muito energético, ele tem muitas ideias, mas não tira elas do papel. Ele não consegue colocar em prática boas ideias que ele tem. Por quê? Porque às vezes tem algo emocional bloqueando a vida dele. E tudo isso eu estou explicando de maneira mais profunda dentro das aulas da semana da acupuntura emocional. Se você ainda não assistiu, o replay da primeira aula está liberado. Então corra lá, assista enquanto está disponível, porque elas saem do ar muito em breve. Show? E aí, a parte boa de tudo isso é que existem técnicas dentro da acupuntura que nós conseguimos dessensibilizar essas emoções que estão estagnadas, que estão paradas, em especial ali no sistema límbico. Fazendo uma limpeza energética, uma limpeza emocional, que eu chamo de dessensibilização das emoções desde o período gestacional, ou dessensibilização gestacional, que limpa essas emoções desse período. Que elas podem ser limpas tanto no campo da inconsciência ou no campo da consciência, onde muitos pacientes, eles sonham, ou eles reverberam de alguma forma, ou eles apresentam características, né, de respostas no corpo físico por conta dessas limpezas emocionais. E nós já tivemos, então, alunos que fizeram a dessensibilização gestacional e que apresentaram, então, num sonho, tudo que a mãe vivenciou na hora do parto. Alunos que fizeram a dessensibilização gestacional e que, no momento da sessão de acupuntura, eles não sabem se eles sonharam ou se passaram um filme na cabeça deles de algum momento de emoções que estavam guardadas de longa data, que eles nem conscientizavam essas emoções. Alunos que tiveram, né, reverberações de liberação de perdão, de perdoar pai, mãe, irmãos, momentos em que o paciente teve sonhos ou visão de um quarto totalmente azul, com tudo de bebê, de criança, e depois vai falar com a mãe, e a mãe fala, não, nós achávamos que você era um homem, e quando você nasceu era uma menina, então eu tinha feito todo o enxoval azul. E os pais tratavam ela de maneira como se ela fosse um homem. Olha só que loucura. Olha quanto essas emoções podem vir limpando e trazendo uma calmaria mental, uma desestagnação
mental das emoções. Ah, professor, mas então nós temos que blindar as gestantes por conta das emoções? Não. As emoções, elas são necessárias, elas precisam ser recepcionadas para a criança para trazer, então, a maturação de todo o sistema nervoso central, de todo o sistema emocional. Se nós privamos muito a criança das questões emocionais, ela vai ficando frágil. Se eu pego aqui uma taça de cristal e coloco aqui em cima da mesa, num ambiente onde tem muitos gatos e eles passam o tempo inteiro, pulam ali, essa taça ela é frágil. Se ela cair, se eu der um esbarrão nela, ela vai cair e vai quebrar. Então, é o contexto de fragilidade, que inclusive eu trago isso dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, o conceito de fragilidade, antifragilidade e robustez. Então você não pode ser a taça de cristal num ambiente de muito estresse, que é possível cair e quebrar. Se não, cai e quebra emocionalmente. E aí vem as patologias psicológicas, mentais, emocionais. Mas também você não pode ser uma bola de chumbo, muito dura, resistente, que se eu pego ela e coloco, solto ela aqui no chão, ela sai quebrando todo o chão, destruindo tudo. Muito rígida com ela mesma, muito fria, porque isso gera um processo de alteração. Isso gera um processo de alteração onde você não se deforma, você não muda, mas você acaba machucando as outras pessoas. Então, nós não devemos ser frágeis e nem ser robustos demais. Nós precisamos estar no meio do caminho. E qual é o meio do caminho? A antifragilidade. A antifragilidade. A antifragilidade, ela é moldada. Ela é moldada. A antifragilidade, ela é testada o tempo inteiro. Ela nos coloca o tempo inteiro tirando-nos da zona de conforto. Então as emoções chegam, batem na gente, mas elas nos deixam mais fortes. Ela não é uma emoção muito forte que bate numa taça de cristal e quebra. Não é uma emoção muito forte que bate numa pessoa muito rígida, muito fria e machuca as outras pessoas. Mas ela é maleável. A antifragilidade traz a racionalização e a conscientização das emoções. A antifragilidade nos permite entender todo o processo emocional. Isso que gera toda essa repercussão no nosso organismo. Então, qual que é a diferença do remédio e do veneno? É a dose. O remédio é dose, o veneno é altas doses. Então nós precisamos estar o tempo inteiro com algo nos motivando, nos tirando da zona de conforto, para que nós possamos ter um processo de evolução. E as emoções são isso. As emoções, elas vêm para isso. Por isso que elas precisam ser transformadas em sentimentos. Senão elas geram patologias. Mas os sentimentos geram equilíbrio, saúde. Então, a nossa busca com inteligência emocional é justamente trazer a conscientização e a racionalização dessas emoções, transformando em sentimentos, para que isso gere um processo de antifragilidade, de autocontrole das emoções, Faz sentido isso para vocês? Então, por isso que dentro dessa linha terapêutica de inteligência emocional, o que nós visamos? Primeiro, gerar a limpeza. Essa limpeza acontece através da dessensibilização.
dessensibilização do sistema límbico, dessensibilização das emoções lá no sistema límbico. Então eu tenho dessensibilização específica do sistema límbico, eu tenho dessensibilização gestacional, que limpa as emoções desde o período gestacional, dessensibilização do fogo, né, que melhora a euforia, a ansiedade, dessensibilização do metal, que limpa a insatisfação e a tristeza, dessensibilização da terra, que limpa a preocupação, dessensibilização da água, que limpa a insegurança e medo, dessensibilização da madeira, que limpa, né, a indecisão, a frustração, a raiva, a mágoa e o rancor. E nós temos protocolos de proteção das emoções. A partir do momento que você já se limpou, você tem um autoconhecimento, e esse autoconhecimento, então, a limpeza gera um autoconhecimento. Muitas vezes nós nem sabemos quais emoções estão interferindo em nós mesmos. Mas esse autoconhecimento gera um autocontrole emocional. Por quê? Porque quando você conhece quais emoções que estão gerando mais desequilíbrios em você, fica fácil de você entender o processo de ter controle dessas emoções. Então aquela emoção que vinha e te gerava patologias, que te gerava um aperto torácico, que te gerava vontade de chorar, emoções que chegavam em você e geravam um processo, né, de taquicardia, de muita opressão torácica, de muita tristeza, de angústia. A gente já não faz mais isso. Por quê? Porque você traz a racionalização e a conscientização dessas emoções. Você já tem esse autoconhecimento. Show? Perfeito? Então, esse é o processo que nós utilizamos dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. De entender que o nosso paciente, ele não é só uma pontinha do iceberg. Porque a ponta do iceberg, ele tem aqui apenas, olha só que interessante essa visão, que isso muda o jogo da acupuntura. Nós temos aqui um mar e aqui nós temos um iceberg. Se você olha só a queixa principal do seu paciente, você está olhando só a pontinha do iceberg. Mas esse paciente, ele é muito mais do que isso. Esse paciente, ele tem alterações energéticas, que nós avaliamos através da língua, e até muitos acupunturistas fazem essa avaliação muito bem, mas ainda está no raso, ali está na transição da ponta do iceberg para o que está raso. E por baixo disso aqui, então, nós temos características emocionais, mentais, temperamentais. Então, quando você consegue ver o seu paciente na sua integralidade, na sua forma, na individualidade, você consegue ter os melhores resultados com a acupuntura. Show? Faz sentido isso para vocês? O quanto nós podemos ser intencionais na nossa linha terapêutica? Será que o seu paciente que chega com a dor lombar, com a dor de ombro, com a cefaleia, com qualquer patologia, Parkinson, Alzheimer, ele não tem uma alteração energética, uma alteração emocional, uma interação temperamental que vem de emoções que estão no inconsciente dele desde o período gestacional? É isso que eu quero ensinar para vocês na Semana da Acupuntura Emocional, que eu estou ensinando. Inclusive, já tivemos a nossa primeira aula. Se você ainda não assistiu, corra para assistir porque ela sai do ar. Assista, porque vai fazer diferença na sua vida. Acupuntura na inteligência emocional. Vai fazer diferença na sua vida. E amanhã eu vou falar sobre as dores emocionais. Amanhã às 8 horas da noite eu vou ter a segunda aula e eu vou falar sobre as dores emocionais. Como que as emoções interferem nas dores físicas e por que que elas vêm nas dores físicas. E como essas emoções que vêm desde o período gestacional facilita o processo para você ter uma dor específica na vida adulta. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, eu entro ao vivo no YouTube para mostrar na prática como você pode começar a fazer a dessensibilização do sistema límbico e também trazer clareza mental e discernimento para o seu paciente, melhorando a racionalização e a conscientização dessas emoções. Então você não pode perder essas aulas. Tá?
Qualquer dúvida que você tiver, me chame no direct, eu te mando o link das aulas para você assistir. Certo? No mais, eu encerro hoje aqui o nosso Café com Acupuntura. Amanhã teremos mais um Café com Acupuntura. Amanhã, possivelmente, eu vou discutir um caso clínico sobre ela, esclerose lateral amiotrófica. Vai ser um caso bem interessante. Enquanto isso, assistam a primeira aula da Semana da Acupuntura Emocional. Para quem já assistiu, reassista novamente. Para assentar todo aquele conhecimento, porque vai ser importante para a nossa segunda e terceira aula. E quem estiver realmente comprometido em levar os melhores resultados para os seus pacientes, compartilhe essas aulas com os seus colegas acupunturistas, para que mais pessoas possam levar os melhores resultados. A partir do momento que nós transformamos a vida do nosso paciente, nós conseguimos gerar um processo de benfeitoria muito grande para a população em geral. Show? Então, esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu direct. Só me chamar lá que eu faço questão de responder todos vocês. Tá? E vamos juntos, porque juntos nós vamos conseguir entregar os melhores resultados para os nossos pacientes, tratando o fator causal, que são as emoções dos nossos pacientes. Tá? Beleza demais. Suas explicações tornam melhores nossa compreensão da medicina tradicional chinesa. Maravilha, Ângela. Eu que agradeço pela companhia, por estar sempre acompanhando aqui. Grande Gisley Fernandes. Seu cara. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês aí nessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vai lá, assista as aulas da Semana da Acupuntura Emocional e nos vemos amanhã para mais um Café com Acupuntura, discussão de caso clínico sobre ela. Às 8 horas da noite, aula sobre dores emocionais. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.